Exercício com barra fixa. Disciplina Cinesiologia 2. O grupo é composto por mim, Giovana Silva de Freitas e Letícia Aparecida da Silva, alunas da quarta fase do curso de Fisioterapia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Professor Aderbal Aguiar. Bom, então o exercício escolhido pela gente foi o exercício de flexão de braço com a utilização da barra fixa, no qual o indivíduo avalia a força e a resistência muscular dinâmica dos membros superiores e também dos músculos do tronco. Este exercício ele é amplamente empregado em testes de campo porque ele é de fácil aplicação, tem baixo custo e de alta reprodutibilidade. Bom, então esse é o vídeo que a gente gravou realizando o movimento de barra fixa, né, de flexão na barra fixa, e o nosso trabalho vai ser baseado por esse vídeo. Bom, então, apresentando o movimento, né, quando o corpo sobe, ou seja, ele está fazendo uma flexão de ombro, ele está fazendo um movimento concêntrico, ou seja, contra a ação gravitacional, vencendo a gravidade. E quando o corpo desce, ou seja, ele está fazendo uma extensão, é o movimento excêntrico, ou seja, a favor da ação gravitacional. Este exercício, então, ele precisa de um grande equilíbrio no complexo articular para ele ser realizado. E também falando de um modo cinesiologicamente, né, esse exercício está acontecendo em cadeia fechada nos membros superiores, pois as mãos elas estão fixas na barra, enquanto o corpo está fazendo uma flexão e uma extensão. A escápula, durante o movimento, ela faz uma rotação lateral quando o ombro faz abdução e extensão de cotovelo. Quando retorna, a escápula faz retração, acompanhando a adução e flexão de cotovelo. Ainda durante os movimentos, os segmentos distais permanecem fixos em relação ao corpo durante o movimento, pois ele precisa, né, de um grande equilíbrio no complexo articular para realizar esse movimento, como eu já tinha falado anteriormente. Cinemática óssea. Então, nesse exercício são utilizados principalmente ombro e cotovelo. Então, a cinemática óssea do ombro é formada pela escápula, pela clavícula, pelo externo e pelo húmero. Já a cinemática óssea do cotovelo é formada pelo húmero, rádio e una. As articulações envolvidas durante o movimento de flexão na barra, né, também são as articulações do ombro e cotovelo. Então, começando pela cinemática articular do ombro, no ombro estão presentes as articulações presentes, né, durante esse movimento são a articulação glenohumeral, externo-clavicular e acromioclavicular. Dentre elas está destacada, né, então a principal é a articulação glenohumeral, que é uma articulação muito instável e possui baixa congruência articular. Então ela é circundada, né, por uma fibrocartilagem que se chama labrum, que ela vai aumentar a congruência articular, fazendo com que o movimento de reflexão de barra fixa ele seja realizado com maior estabilidade. Bom, então, falando mais, né, da articulação glenohumeral, ela é a articulação mais flexível do corpo humano, utilizada no movimento de barra fixa. Ela é a função entre a cabeça do húmero e a cavidade glenoide. É uma articulação sinovial, esferoide e multiaxial. É a frouxidão da cápsula que permite com que a articulação possua uma grande amplitude de movimento, mas a faz vulnerável e possui também as luxações. Bom, então agora a cinemática articular do cotovelo. No cotovelo estão envolvidas as articulações húmero-ulnar, radio-ulnar e a articulação húmero-radial. A articulação do cotovelo, diferente do ombro, é uma articulação que ela é extremamente estável, devido à anatomia do encaixe dela, que ela possui um encaixe perfeito. Para o movimento de barra fixa, então, são utilizadas principalmente a articulação húmero-ulnar e radiohumeral, pois elas são as articulações utilizadas na realização, né, de flexão e extensão, que é o que acontece na barra fixa, né? Bom, então, dando prioridade para essas duas articulações que acontecem na barra fixa, a articulação húmero-radial é uma diartrose uniaxial. A saliência distal e lateral do húmero é metade de uma esfera e é denominada côndilo. Um sulco separa o côndilo da tróclea.
E a borda da cabeça do rádio é direcionada em movimento pelo sulco condilo-tróclea na flexão e extensão. Então, já na articulação radiomeral, é a articulação da fóvea da cabeça do rádio com o capítulo do húmero, e ela é considerada uma articulação esferoide limitada. A realização da barra fixa pode ser dividida em duas fases, a fase positiva e a fase negativa. A fase positiva ela se caracteriza pela contração concêntrica dos músculos agonistas, que são responsáveis pela extensão das articulações glenumerais e flexão das articulações húmero-unares. O contrário ocorre na fase negativa. Funções musculares durante o movimento. Então, para fazer o movimento de abdução do ombro, os músculos envolventes são o músculo deltoide anterior e deltoide médio e supraespinal, como podemos observar na foto. O músculo supraespinal ele é o motor primário da abdução. Quando o braço está colocado junto ao corpo, seu ângulo de retração é muito superior ao do deltoide para se iniciar a abdução. Durante esse movimento, o supraespinal ele cria uma alavanca de primeira classe e a sua linha de ação lhe proporciona uma boa eficiência mecânica e, simultaneamente, tende a tracionar a cabeça do húmero diretamente no interior da cavidade glenoidal, protegendo a articulação de uma luxação. Já a adução do ombro envolve os músculos agonistas, como o grande dorsal, redondo maior, tríceps braquial, cabeça longa, o córaco braquial e o peitoral maior, fibras inferiores. Já nos movimentos da escápula, os músculos responsáveis pela rotação lateral é o trapézio e o serrátil anterior. Na retração, os responsáveis são o romboide maior, o romboide menor, o levantador da escápula e o peitoral menor. E na flexão de cotovelo, os músculos agonistas são o braquial, bíceps cabeça longa, bíceps cabeça curta e braquiorradial. Já na extensão, conta-se com o tríceps cabeça medial, tríceps cabeça lateral e o tríceps cabeça longa, juntamente com o músculo ancônio. O papel das cápsulas e ligamentos durante o movimento. Bem, a cápsula da articulação glenumeral tem um excesso da sua base, que se chama bolsa axilar ou freno. Quando o ombro se eleva, essa cápsula se estica e evita a diminuição da amplitude de movimento de abdução ou flexão. A cápsula articular circunda a articulação externo-clavicular e varia em espessura e resistência. Os ligamentos externo-claviculares anterior e posterior reforçam a cápsula anterior e posteriormente. Os movimentos da clavícula são em decorrência do movimento escapulares. No movimento de retração da escápula, a clavícula desliza na direção posterior e durante a retração, a clavícula desliza em direção espiral. Ligamentos do ombro. Os três principais ligamentos são acromioclavicular, que impede a luxação da clavícula, o glenumerais, que se divide em superior, médio e inferior, que impedem a deslocação do ombro e reforçam a face anterior da cápsula articular, suportando o peso do braço e limitam o movimento de rotação externa. O ligamento coraco-humeral e glenumeral médio oferece suporte e sustentação ao longo da abdução. Ligamentos do cotovelo. Os principais estabilizadores do cotovelo são os ligamentos colaterais medial e lateral e a articulação uno-humeral. O ligamento colateral medial, esse ligamento ele se divide em banda anterior, que durante o movimento de extensão do cotovelo fica tensionada, e a banda posterior, que fica tensionada durante a flexão do cotovelo. A banda transversal, que faz a união da banda anterior e posterior. Já a cápsula articular do cotovelo anterior é normalmente mais fina e transparente, e ela permanece tensa na extensão do cotovelo e fica relaxada na flexão.